Boa noite. Boa noite. A investigação na Amazônia. As equipes concentram as buscas onde foram localizados objetos pessoais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Um levantamento revela que 8 das 10 cidades que mais emitem gases do efeito estufa estão na Amazônia. Senadores apresentam quase 80 propostas para alterar o projeto do governo que limita o imposto estadual sobre combustíveis. Nos Estados Unidos, o segundo dia de audiência do comitê que apura a invasão do Congresso. Ex-assessores dizem que avisaram a Donald Trump que as alegações sobre fraude na eleição não tinham fundamento. Pesquisadores desenvolvem um exame de sangue capaz de medir o nível e a duração da imunidade contra a Covid. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Na Amazônia, o repórter Ian Boechat percorre o caminho do jornalista e do indigenista desaparecidos na floresta. O Bruno e o Dom Phillips dormiram do sábado para o domingo exatamente aqui. 11 anos de idade, 15 passagens pela polícia, nenhuma punição. Como a legislação brasileira empurra o menor infrator para o crime. Tribunal Superior Eleitoral responde às críticas do Ministério da Defesa. 10 das 15 propostas das Forças Armadas para as eleições foram acatadas. Dólar sobe e bolsas caem, com possibilidade de aumento dos juros nos Estados Unidos. DGE encerra depois de amanhã inscrições para preencher 48 mil vagas de recenseador. Mais chance de emprego no serviço público. IBAMA, INSS e Receita Federal abrem concurso. Lançada a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, que reconhece a boa administração pública. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, já pode ser chamado de nova academia? É a pergunta que está no ar. É hoje o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Uma tradição de fé que atravessa gerações. Inteligência artificial pode ganhar vida própria? Funcionário do Google diz que sim e é afastado. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa falando da investigação sobre as empresas de ônibus ligadas ao PCC e que recebem dinheiro público para isso. A Prefeitura da cidade de São Paulo promete entrar na Justiça para conseguir a intervenção numa das companhias. Duas empresas investigadas pela polícia por elo com integrantes do PCC são responsáveis por transportar 380 mil passageiros por dia na maior cidade do país. Depois de se reunir com a polícia, a prefeitura deve pedir à justiça nos próximos dias a intervenção numa das empresas, a Transunião. Esse vereador quer abrir uma CPI na Câmara para apurar a lavagem de dinheiro do crime organizado por meio do transporte público na cidade. Mas, por enquanto, apenas 4 vereadores assinaram. Nós precisamos de 19 assinaturas de vereadores para que essa CPI ande. A Upbus também continua operando normalmente. 6 criminosos da cúpula da facção são apontados como acionistas da companhia. Entre eles, Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, que seria dono de... Segunda-feira, 13 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Polícia Federal nega informação de que corpos de indigenista e jornalista inglês foram localizados na Amazônia. Buscas se concentram em área onde objetos dos desaparecidos foram encontrados. Para colocar fim à disputa com o governo federal, estados enviam ao STF proposta que pede compensação total da perda de arrecadação com a cobrança de teto do ICMS sobre os combustíveis. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, responde ao ofício das Forças Armadas e pede diálogo com militares para fortalecer a democracia no período eleitoral. Com a ajuda de imagens de satélite, cientistas detectam vazamento de 40 mil toneladas de metano de plataforma no Golfo do México. Para melhorar a imagem no exterior, Brasil adere à declaração da OMC, que visa desenvolver sistema comercial global que protege e preserva o meio ambiente. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o empresário Emerson Capaz e o sociólogo Ricardo Abramovay, professor de Ciência Ambiental da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Capaz. Emerson. Oi, boa noite, boa noite.
O Senado Federal aprovou a criação de uma comissão externa para apurar o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que completa 8 dias. Hoje pela manhã, a Embaixada do Brasil em Londres disse à família do jornalista que a operação de buscas teria localizado 2 corpos, mas a informação foi negada durante todo o dia pela Polícia Federal. Dossiê aponta desmonte na FUNAI. Documento cita prioridade a ruralistas, militarização, falta de servidores e até perseguição. Bolsonaro fala em indícios de maldade com indigenista e jornalista desaparecidos na Amazônia. Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles. Eleições 2022. Presidente do TSE afirma ter consideração pelas Forças Armadas e rebate declaração de Bolsonaro sobre contagem simultânea de votos. Quem questiona demonstra apenas ou motivação política ou desconhecimento técnico do assunto. E sistema eleitoral é tema de reunião entre Nunes Marques e o ministro da Defesa. O Caio Junqueira tem todos os bastidores do encontro pra gente daqui a pouquinho. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, as buscas a Bruno Pereira e a Dom Phillips completaram hoje uma semana sem conseguir localizar o indigenista brasileiro e o jornalista inglês. A Tainá Farfan tem as últimas informações para a gente desse começo de semana, cheio de expectativa, de apreensão, de disse-me-disse, enfim. Tainá, nesse momento, 9 horas, quase 5 minutos da noite, o que você apura para a gente desse caso que sim, o Brasil e o mundo esperam por respostas? Oi, Mona. Excelente noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da CNN. Mona Lisa, de acordo com a última nota divulgada agora no iniciozinho da noite pela Polícia Federal, as buscas seguiram até às 18 horas e nada foi encontrado. Ainda de acordo com a última informação oficial da PF, foram encontrados apenas pertences do indigenista Bruno Araújo e também do jornalista Dom Phillips. Então, de Bruno Araújo foi encontrado um cartão de saúde, além de um par de botas, uma calça e um par de chinelos. E de Dom Phillips foi encontrada uma mochila com alguns pertences dentro, além de um par de botas. De qualquer forma, a Polícia Federal deixou claro que não encerrou as buscas. A Polícia Federal, que inclusive criou um comitê de crise na região para coordenar essas buscas lá no Vale do Javari e disse ainda que percorreu mais de 25 quilômetros atrás dos dois, atrás do indigenista e do jornalista Dom Phillips. Vale a gente lembrar que na última sexta-feira foram encontrados materiais orgânicos aparentemente humanos que seguiram para a perícia. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro chegou a comentar sobre esse assunto em uma entrevista hoje à CBN de Recife. Ele disse que esse material já está em Brasília, que está sendo periciado, comparado então com o DNA de materiais, de amostras que foram compartilhadas dos dois desaparecidos. E o presidente Jair Bolsonaro ainda disse que pelo tempo que eles estão desaparecidos, desde o dia 5 de junho, ou seja, hoje a gente já está no 8º dia, deve ser muito difícil encontrá-los com vida. Boa noite. A comissão de deputados que investiga a invasão ao Congresso americano teve mais um dia de depoimentos nesta segunda-feira. E os testemunhos mostram de forma cada vez mais evidente como o ex-presidente Donald Trump ignorou avisos que vinham de pessoas próximas, alertando que ele tinha, sim, perdido a reeleição, que não havia fraude, como ele sustentava e sustenta até hoje. O ex-procurador-geral William Barr afirmou que Trump se descolou da realidade. Outros integrantes do governo e da campanha dele também afirmam que avisaram, mas não foram ouvidos. Como se sabe, no dia 6 de janeiro de 2021, uma massa insuflada pela teoria da conspiração de Trump invadiu o Capitólio. 5 pessoas morreram. E você vai ver também.
teto de ICMS sobre combustíveis e energia. Texto principal aprovado e votação dos destaques agora à noite. Tombo dos mercados financeiros e por que o Bitcoin derreteu quase 20%. Os trabalhos de buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia. O material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue coletados anteriormente seguem em análise pela perícia. Casos de Covid em alta. Belo Horizonte volta a obrigar o uso de máscara em todos os ambientes fechados. Na guerra da Ucrânia, a disputa pela última cidade que ainda impede o controle russo do Donbass. E o gol que empurrou o Botafogo para a zona de rebaixamento. As buscas ao jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira completaram hoje 9 dias. Peritos analisam os objetos pessoais dos dois desaparecidos encontrados na mata. As buscas encerraram no fim da tarde. O repórter Rony Elias acompanhou o trabalho de uma das equipes hoje. É aqui neste local, que fica na margem esquerda do rio Itaquaí, abaixo da comunidade ribeirinha São Gabriel, que estão sendo realizadas as buscas aos desaparecidos, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. Os trabalhos se concentraram na região do rio Itaquaí, principalmente neste trecho do rio que fica entre as comunidades São Gabriel e Cachoeira. É uma área de mata fechada que só quem é da região conhece bem. No mesmo local, no fim de semana, foi encontrada uma embarcação, esta lona azul e pertences dos dois desaparecidos, como um cartão de saúde de Bruno Pereira e a mochila de Dom Phillips, que estava amarrada em um galho de árvore e parcialmente submersa. Durante a tarde, o repórter César Tralli teve acesso a novas fotos de objetos pessoais dos desaparecidos. Entre os itens, roupas, tênis e remédios. Técnicos e peritos federais recolheram tudo e agora analisam este material encontrado na mata. Um exame com reagente químico também constatou a presença de sangue na lona, encontrada com parte dos objetos dos dois. Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que criminosos comandam um estado paralelo na Amazônia. Há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa às instituições gravíssima. E nós, do Senado Federal, não podemos tolerar essa atrocidade. É um Estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei, o garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. Olá, boa noite para você. Estamos no ar ao vivo com mais uma edição do UOL News nessa segunda-feira. Hoje é dia 13 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma semana de UOL News. Você está sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais. E para nos assistir, pode acessar o UOL a qualquer momento ou então as nossas redes sociais com retransmissão simultânea no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube, que você comenta lá o nosso chat. Pode votar na enquete também. Dá uma olhada aqui na pergunta do dia. Você acha que a crise entre TSE e os militares vai diminuir após a corte acolher sugestões sobre as urnas eletrônicas? Participe, já a gente vai trazer esse assunto aqui no UOL News ao longo do programa de hoje. Fique ligado. Agora 6h03. Passados 77 dias da renúncia ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite decidiu se candidatar à reeleição. Hoje ele deu essa entrevista coletiva e descumpriu as reiteradas promessas de que não concorreria à reeleição, anunciando a pré-candidatura. Ainda que fora do cargo, Leite vai tentar quebrar o tabu do único estado, Rio Grande do Sul, que nunca reelegeu um governador.
Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A Polícia Federal nega que os corpos de indigenista e jornalista britânico tenham sido encontrados no Amazonas. Material orgânico localizado em Rio de Atalaia do Norte já está em Brasília para análise e você vai ver também. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, é interrogado mais uma vez pela Justiça sobre a morte de Henri Borel. A audiência foi tensa. Começou com discussão entre advogados dele e a juíza. O mundo está assistindo. Mas a empresa está filmando autorizada. Está autorizada. Eu não tenho autorização? Para me filmar, não. O segundo suspeito de matar idosa e diarista na capital fluminense se entrega à polícia. A cena se repete em São Paulo. Ladrões em moto fazem arrastão em bairro Nobre. Dia de Santo Antônio e igrejas voltam a receber fiéis com pedidos ao Santo Casamenteiro. Santo Antônio esse ano vai vir com tudo. A Polícia Federal e entidades indígenas negaram que os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips tenham sido encontrados no Amazonas. A informação começou a circular pela manhã. O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas e responsável pelas buscas, se pronunciou. Em nota, a entidade disse que não procedem as informações que estão sendo divulgadas de que os corpos de Dom e Bruno foram encontrados. A família do jornalista inglês declarou à imprensa que recebeu informações da Embaixada Brasileira no Reino Unido sobre a localização de 2 corpos. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite. 18 horas e 6 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com o Guilherme Fiuza, no Rio de Janeiro, José Maria Trindade, lá no nosso estúdio em Brasília, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Ana Paula Henkel e, completando o time, hoje, o Roberto Mota. Excepcionalmente, hoje não teremos aqui a companhia do Augusto, ele estará de volta amanhã aqui a Os Pingos nos Is. Vamos aos destaques do programa de hoje. Em entrevista, Bolsonaro alerta: querem me dar golpe para me tirar do poder. Fachin dá resposta à cobrança feita pelo Ministério da Defesa. E João Dória anuncia a saída da vida pública e volta à iniciativa privada. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Em entrevista à CBN Recife, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre eleições e corrupção. Questionado sobre uma suposta intenção de golpe, o chefe do executivo rebateu a narrativa. É exatamente o contrário. Querem, o que transparece, querem dar um golpe para me tirar do poder.